Olá, boa noite, Vivian. Boa noite, Marisa. Fernando. Oi, boa noite. Tudo bem, Vivian? Boa noite. Bem, vocês? Tudo bem, obrigada. Tudo ótimo. Legal. Estamos aqui mais uma noite para a gente falar um pouco sobre o mercado de trabalho, sobre pessoas. Hoje nós vamos falar especificamente sobre benefícios. E eu convido a todos que estão nos assistindo no LinkedIn e no Facebook a compartilharem depois esse vídeo, porque a gente faz com bastante carinho essas lives para que todos tenham aí um momento de conhecimento diferenciado, né? Então, gente, eu começo, mas essa live, hoje é dia 25 de junho de 2020, né? Nós vamos iniciar essa live falando sobre benefícios corporativos. Você sabe como que ele funciona? Nós temos uma convidada especial, que é a Vivian, e a Marisa vai conduzir a conversa com a Vivian. Antes de iniciarmos e passar a apresentação para a Vivian e para a Marisa, eu quero falar bem rápido para vocês sobre a Gluck, porque eu sei que tem pessoas que estão nos assistindo pela primeira vez, que não vão assistir agora, vão assistir em um outro momento, né? Então, eu sou o Fernando Nunes, eu sou CEO da Gluck Consulting. Quem é a Gluck Consulting? A Gluck Consulting é uma consultoria de recursos humanos que está há mais de 9 anos atuando no Brasil e América Latina. Nós temos hoje 2 escritórios no Brasil, um em Campinas e outro em São Paulo, e um escritório em Miami, nos Estados Unidos. A Gluck Consultoria, ela atua hoje como uma parceira da Experts for Experts. Quem que é Experts for Experts? É uma associação internacional de consultores em recursos humanos, e nós representamos eles aqui no Brasil, um foco muito grande na área de logística, supply chain, comércio exterior. Nós representamos eles no Brasil, eles têm sede hoje na Suíça. A Gluck, ela tem 4 divisões. Tem a divisão de Talent Search, que nós fazemos processo de recrutamento e seleção para especialistas até uma média gerência. Nós temos a divisão de Top Management, que nós fazemos processo de Executive Search para a alta gerência e C-Level. Nós temos a área de desenvolvimento humano, que nós chamamos de DHO Development, que é uma área que nós temos um RH estratégico, nós fazemos orientação profissional, de carreira, treinamentos, workshops, né? Nós temos uma área de project, que nós fazemos consultorias diversas, interim management, interim search, e até M&A focado na área de comércio exterior e logística. Tá? Então, é um prazer, né, fazer a gestão da Gluck, uma empresa que teve um crescimento todos os anos que passou. Eu sou um profissional que eu vim de recursos humanos e hoje eu faço a gestão da Gluck. E eu quero apresentar para vocês, em primeiro lugar, depois a gente entra na Vivian, a Marisa Fernandes, que é a nossa sócia da divisão de DHO Development. Marisa, boa noite. Eu gostaria que você se apresentasse para o nosso público. Boa noite, Fernando. Boa noite, Vivian, mais uma vez. Obrigada pelo convite. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui mais uma vez para a gente poder bater um papo. E hoje nossa convidada especial, a Vivian, vai abordar um tema que eu tenho certeza que gera muita expectativa, muita dúvida para as pessoas, né? Bom, como o Fernando falou, meu nome é Marisa Fernandes, sou uma profissional da minha carreira aí dos 32 anos, 25 pautados na área de recursos humanos. Trabalhei em várias multinacionais, trabalhei na Schenker, na Seva, DHL, Geodis, na TPV, Grupo TPV, que é a marca AOC, para quem não conhece, e minha última passagem foi como vice-presidente de RH do Dia Supermercados. Atualmente sou partner da Gluck, estamos desenvolvendo aí o pilar de DHO, né, para os nossos clientes. Então, toda a parte, além do DHO, a parte de RH estratégico, também a parte de employer brand, comunicação interna, enfim,
todos os subprocessos de recursos humanos que não são recrutamento e seleção, porque é um pilar que já existia antes. Então, estamos trabalhando aí arduamente, né, Fernando, nesse novo pilar, essa nova proposta para os nossos clientes. Eu sou coautora de 4 livros, estou indo para o 5º agora. O 5º livro é falando pós-Covid, né, e o lançamento está previsto para outubro desse ano. Sou formada em coaching, em mentoring, e sou conselheira também da Prime, que é uma empresa focada em networking e relacionamento. Essa sou eu. De novo, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Legal, Marisa, muito obrigado. E, pessoal, eu tenho um prazer enorme de apresentar para vocês, né, a Vivian. A Vivian Paschinelli. Ela é sócia na Intercel, uma corretora de benefícios e seguros. É uma parceira da Gluck, uma amiga, e conhece muito dessa área de benefícios. Então, nós temos questão de trazer aí uma pessoa que viesse para dar um show para a gente, uma aula de benefícios, né? Então, Vivian, se apresenta para o pessoal, lembrando para o pessoal que todas as perguntas são muito bem vistas, né? Então, façam perguntas, façam comentários. Esse modelo que a gente faz de live é realmente para ter uma interação com as pessoas. Então, você que está nos assistindo, tanto no Facebook quanto no LinkedIn, façam os seus comentários, façam as suas perguntas, ok? Vivian, boa noite, prazer estar contigo. Obrigada. Para as pessoas que estão nos assistindo, quem que é a Vivian? Então, vamos lá. Antes de falar um pouquinho de mim, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. O convite me sinto muito orgulhosa desse convite, com 2 feras dessas do meu lado. Eu acho que a gente tem aí a agregar para vocês, para o pessoal que está escutando a gente. E vamos lá, falando um pouquinho de quem é a Vivian e quem é a Interseller, tá? Eu iniciei a minha carreira alguns anos atrás em instituição financeira, trabalhei muitos anos numa instituição financeira, depois resolvi buscar outras oportunidades, acabei caindo nessa área de recursos humanos. Então, trabalhei numa consultoria de recursos humanos. Lá eu tive um aprendizado enorme, assim, enorme para mim, pequenininho se comparado ao que vocês conhecem disso, mas me encantei muito com tudo que eu encontrei lá. A carreira foi mudando, eu acabei indo para uma seguradora, para uma grande seguradora, para a área comercial de uma grande seguradora. Fiquei algum tempo nessa área comercial e depois fui para o pós-venda. No pós-venda, eu me encontrei novamente com a área de recursos humanos, porque nessa grande seguradora eu trabalhava com benefícios. Então, voltei ao que eu gostava muito de fazer. Então, aí me desenvolvi muito, entendendo essas necessidades de RH, mas em alguns momentos a gente tinha aí uma amarração de produtos para oferecer para esse RH. E aí, em algum determinado momento da minha carreira, eu resolvi mudar de lado da mesa. Eu saí do lado de seguradora e fui para o lado de corretora de seguros. E aí eu entendi que eu poderia trabalhar com um leque maior de opções para oferecer para esse universo de RH. Então, o nosso foco da nossa corretora sempre foi benefícios. Nós atuamos hoje com todos os ramos de seguros, então entra automóvel, entra properties, transportes, a gente opera com todos os ramos, mas a gente ainda trabalha com uma essência muito grande na parte de benefícios e a gente gosta muito de atender o cliente. E aí, como é que a gente atende esse cliente? A gente se auto-intitula corretora boutique, porque eu desenvolvo projetos e processos diferenciados para cada um dos nossos clientes. A gente entende que o RH precisa de processos individualizados,
Cada empresa tem o seu processo individual e a gente desenvolve soluções para esse universo do RH. Então, nós somos consultores e não simplesmente corretores de seguros. Então, esse é um pouquinho da nossa história. E aí... Muito bom, Vivian. Você ia continuar, e aí... E aí a gente vai falar um pouquinho, hoje, sobre esses desafios, esses novos desafios de todos, principalmente dos recursos humanos de cada empresa. Então, hoje, os recursos humanos das empresas está numa situação atípica, todos estamos, mas eu acho assim que está fervendo no RH das empresas, porque a gente tem muita coisa nova acontecendo, né, Marisa? A gente tem trabalho remoto, a gente tem como é que a gente lida com a integração do time, a gente tem essa mudança. Eu vou transformar, a gente escuta muito falar nas empresas querendo transformar 100% do time home office, porque hoje a gente não está de home office, né? Hoje a gente está de trabalho remoto. E aí, como é que eu viro essa chave? O que eu preciso fazer para virar essa chave? A gente tem alguns segmentos no mercado falando de redução de jornada, redução de salários, redução de despesas, porque aí o financeiro vem em cima do RH falando, olha, precisa cortar alguma coisa, não dá para ficar dessa forma. Então, a gente escuta muito esse RH cheio de coisas e cheio de desafios. Quando o financeiro bate na porta do RH e fala assim, agora a gente vai mexer com benefícios. Aí começa a trajetória, onde o RH arrepia os cabelos e fala, o que eu faço agora, né? E nem tudo é possível, né, Vivian? Exatamente por isso que a gente, eu imagino, vamos falar muita coisa aqui, mas meio um pouco assim... a tua opinião e também o que as empresas estão fazendo, né? Os teus clientes estão fazendo. Porém, todos nós sabemos, a lei brasileira ela é um pouco ingrata, né? Nessa hora, apesar de estarmos numa pandemia, temos uma garantia mais ou menos, né? Então, tem pessoas que são mais conservadoras, empresas mais conservadoras acabam não implementando os itens que o governo até propiciou para poder beneficiar ou ajudar as empresas, e outras não, outras acabaram por implementar todos os itens das MP. São opções e são riscos mensuráveis, né? Mas a gente nunca sabe, de novo, por causa da nossa lei brasileira, que acaba defendendo bastante os funcionários, e as empresas também têm que tomar bastante cuidado com isso, né? Então, entrando já nesse tema, Vivian, eu queria saber, assim, minha primeira dúvida, e eu imagino que muita gente aqui que está ouvindo também tem essa dúvida. Como que as seguradoras estão, nesse momento de negociação? Elas estão abertas? Elas estão totalmente fechadas, como sempre estiveram? Qual que é a tua visão? Eu vou dividir aqui com vocês um pouco das experiências do meu dia a dia, do que eu tenho vivido nesses 3 meses de pandemia, tá? A gente tem uma carteira de clientes de vários segmentos, e aí eu vou te dizer com certeza, todas as seguradoras estão abertas a negociações. Todas. Elas todas estão entendendo o nosso momento atípico, e a gente precisa só ter uma força de defesa dessa negociação que a gente vai fazer. Então, eu estou vendo, gente, reduzir custos, eu estou vendo seguradoras reduzindo reajustes, isentando as empresas de reajuste, permitindo que você redesenhe o plano de saúde. Então, cada caso é um caso, obviamente que isso tudo está embasado numa força de defesa. Com isso, eu tenho que ter uma parceria com esse meu fornecedor, eu tenho que ter um resultado razoável, para que eu consiga defender internamente. Mas a gente vem tendo muito sucesso nessas negociações com as seguradoras. Eu enxergo que eles também estão num momento atípico, porque eles sabem que o cliente pode sair correndo, e aí eles não vão ter
como se virar, então eu acho que isso também está facilitando esses acessos aí a boas negociações, Marisa. Que bom, né, Vivian? Porque esse momento está causando aí muita dúvida, muita incógnita, né? Sim. Vivian, um outro tema que também gera uma polêmica enorme e uma dúvida, todos sabem, principalmente os profissionais de RH e os CEOs, que uma das MPs que foram lançadas nesse momento de pandemia, ela facilita ou autorizou as empresas a reduzir os salários. Sim. Pois bem, como que fica a redução de salários versus o pagamento do seguro de vida nesse momento? Porque o seguro de vida, ele é um multiplicador em cima do valor do salário das pessoas, né? O que as empresas têm aplicado? As empresas reduziram também o seguro de vida para acompanhar a redução do salário, ou as empresas preferiram pagar no salário cheio para poder, em caso de algum problema, não ter nenhum descontentamento ou algo assim? A gente também tem os dois lados, tá, Marisa? O que as seguradoras que operam muito com seguro de vida, e a grande maioria dos desenhos de seguro de vida nas empresas é vinculado a múltiplo salarial. A gente tem vários desenhos, mas a gente tem aí um mercado bastante grande com múltiplo salarial. Quando o RH se adequa à medida provisória e reduz carga horária e reduz salários, automaticamente, quando a gente trabalha com múltiplo salarial, eu tinha um salário de 10, agora eu tenho um salário de 5. E a minha importância assegurada, como é que fica? Entendendo também este momento, as seguradoras estão trabalhando e aceitando que você mantenha o capital segurado de acordo com o salário base do empregado, porque o salário base dele não mudou. Ele mudou a jornada, ele mudou o tempo que ele trabalha, ele teve uma redução, ou mesmo para os casos de suspensão de contrato de trabalho que são permitidos nessa medida provisória, também para o seguro de vida, ele enxerga que você não rompeu o vínculo de trabalho com aquele funcionário. Então, ela permite que você mantenha os capitais da forma que eles vinham sendo praticados. Em caso de sinistro, ou seja, óbito, ela vai pagar em cima daquilo que está sendo faturado. Um outro ponto de atenção é que eu tenho, sim, algumas empresas que querem reduzir isso. A empresa parou o faturamento. Se você pegar uma empresa de comércio, atacado, lojas, você tem aí muito tempo dessa empresa com as portas fechadas e o faturamento deles caiu a zero. Empresas vinculadas ao ramo de turismo, por exemplo, que a gente também tem na nossa carteira, também tiveram uma redução de faturamento de 96%. Então, eu preciso, sim, realinhar isso, e algumas dessas empresas nos pediram a redução do capital segurado. E as seguradoras estão entendendo que, em cima da medida provisória, elas podem acatar, sim, essa alteração. Que bom, né, Vivian? Que bom que as coisas estão sendo flexibilizadas, porque senão o tema pessoal, que a folha de pagamento é um valor aí mais pesado, se não o primeiro ou o segundo, né? O custo mais alto que as empresas têm, né? Então, que bom que está tendo essa flexibilização, isso é importante, né? Então, por conta de tudo isso, Vivian, eu estou tirando minha conclusão, gostaria que você confirmasse ou não. Tem quando não é aniversário da policy, as empresas não podem mexer em upgradings e downgrades de planos de saúde. Eu estou imaginando que nesse momento de pandemia, sim, poderíamos fazer os upgradings e os downgrades necessários. Você acha correto isso? Conforme eu te falei, Marisa, as companhias de seguro, as seguradoras e operadoras de saúde estão abertas para negociação. Então, tendo em vista, vamos voltar lá para aquilo que a gente começou a falar. Tendo em vista que eu tive uma redução de jornada ou que eu tive uma suspensão de contrato, onde meu funcionário
tem uma participação, o plano é o que a gente chama de contributário, vamos dizer que a empresa tem aí, repassa uma parte grande desse custo para o funcionário, como é que ele vai pagar se ele já teve a redução do salário? Então, você embasando uma negociação em categorias não aleatórias, a Marisa pode, o Fernando não quer, a Vivian está com o filho internado e também não quer, não. A gente tem que montar uma defesa onde a seguradora analise isso, não como exceção de risco, ela precisa analisar como uma negociação de bloco. Sim, a gente está fazendo redesenhos de plano. E nesse redesenho, a gente consegue, sim, uma negociação. Toda categoria que está neste plano teve redução. Podemos mudar para esse plano? Claro que não pode ser um plano por adesão, não pode ser um plano que entra quem quiser na empresa, que desce para quem quiser. Então, a gente tem que ter aí uma negociação firme para que a gente consiga defender isso dentro da companhia. Os downgrades, sim, estão sendo aceitos, os upgrades, não, até em função da pandemia. Agora eu quero ir para um hospital, para um plano que me dê uma cobertura maior, que tenha um hospital como Albert Einstein, não. Isso não faz sentido nenhum. Mas o downgrade, sim, está negociado. Agora, Coisas Vivian, que a gente e depois nunca viu, que terminar né, a pandemia, as pessoas... Nunca. Mas depois que termina a pandemia, os salários, eles voltam a ser pagos no valor de sempre. Sim. E aí, então, o plano de saúde, como que ele vai ver isso, né? Eu quero depois voltar a ter o nível do plano que eu tinha antes. Eu tive um downgrade porque meu salário reduziu, mas depois de 6 meses que eu tive já a estabilidade, enfim, eu quero voltar ao plano que eu tinha antes. O plano de saúde vai estar aberto? Você tem ideia, assim, de como vai ser esse depois de 6 meses? O que a gente tem negociado, e a gente já negociou algumas empresas nisso, é uma permanência mínima naquele plano que foi feito o downgrade, tá? Porque senão a gente vira uma antisseleção de risco. Mas agora eu quero subir, agora eu quero descer. Não, a negociação é qual dessa? Então, algumas coisas a seguradora... tem que ser uma conta de ganha-ganha dos dois lados. Então, a seguradora está flexibilizando isso para você, mas ela acaba segurando o teu contrato, por exemplo, por 2 anos. Ela está te dando alguma coisa a mais, ela quer saber o que você... Então, precisa ser um ganha-ganha. Por isso que eu estou te falando. A gente precisa estruturar muito bem essa negociação e os dois lados precisam entender que cada um tem que abrir mão de alguma coisa para continuar essa parceria. Eu concordo, eu acho justíssimo também, porque senão as empresas vão fazer um alto e baixo, sobe e desce de nível e tal, e o plano de saúde não sustenta tudo isso, né? Não, de jeito nenhum. E a gente também está trabalhando muito com flexibilização de vencimentos e prorrogações de boletos. Então, isso também é complexo para a companhia de seguros que está pagando a tua conta aqui na frente, né? O teu funcionário está internado e ela está pagando a conta, e ela está flexibilizando isso. Quando ela prorroga esse boleto, é óbvio que ela vai querer alguma coisa em troca, ela vai querer uma garantia que você vai pagar. Por isso eu estou falando, todo mundo está sentando na mesa para negociar. Todas as negociações, você que é de RH há muitos anos e conhece isso, tudo que era muito difícil, que a gente não ousava nem pedir, hoje a gente pode sentar numa mesa e colocar essas cartas, porque a negociação está saindo. Que bom, que ótimo. Vivian, mais uma dúvida também que eu tenho. Não vou entrar em lei, né? Não vou falar de nada de CLT nem nada, porque benefícios, uma vez que você dá, você não pode tirar, enfim, a gente sabe muito bem como é que a nossa CLT rege tudo isso, né? Mas nesse momento de pandemia, tem algumas empresas que estão trocando um benefício pelo outro? Por exemplo, as pessoas antes tinham vale-refeição e agora elas estão em casa, então eu vou trocar o vale-refeição por vale-alimentação. De novo, esquecendo um pouco o que rege a nossa lei, né? Mas as empresas, elas estão fazendo um pouco essa mudança para poder ajudar, colaborar com as pessoas que estão em casa? Estão, Marisa. A gente tem aí também algumas controvérsias, mas algumas estão sim.
A gente tem exatamente esse desenho aí que você falou. Eu tenho lá na convenção coletiva a obrigatoriedade de dar vale-refeição. Mas neste momento, onde eu não tenho acesso a restaurantes, eu estou em casa e estou fazendo a minha comida para minha família, como é que eu faço com isso? Não dá para eu ir comprar isso, não são todos os restaurantes, não são todos os supermercados que aceitam um vale-refeição. Então, algumas empresas estão fazendo a troca, mas essa troca está sendo feita de uma maneira assim. A comunicação é muito clara para empresas onde 100% do meu time tem um conhecimento do que está sendo feito. Não estou fazendo isso para chão de fábrica, porque eu corro o risco de depois ter um benefício e eu ter que incorporar isso na minha cesta de benefícios, e aí isso vai ficar complicado. Então, algumas empresas onde elas têm funcionários num nível um pouco maior, aí elas estão fazendo essa migração. Mas é arriscado, Marisa, porque a gente tem a nossa legislação trabalhista que é muito paternalista com o funcionário e a gente corre riscos. Mas, assim, alguns RHs estão arriscando, mas fazendo uma comunicação muito forte em cima disso e dizendo que é temporário, dizendo tudo isso, porque a gente não tem muito como caminhar e isso, teoricamente, ajudaria o pessoal neste momento. Então, poucas estão fazendo. Tem que tomar bastante cuidado com a nossa legislação, né, Vivian? Sempre. Muito. Vivian, você acha, eu imagino que você está bastante envolvida nesse tema, os planos de saúde, eles cobrem... Oi, travou. Oi, voltou. Uma pequena travada, Marisa, se você puder repetir a pergunta. Por favor. Se o plano de saúde eles cobrem. Travou. Muita gente tem, eu tenho certeza. Os planos de saúde, eles cobrem o teste do Covid? Então, essa é uma pergunta que não quer calar. A gente responde, eu e meu time respondemos essa pergunta pelo menos umas 10 vezes por dia. Esse é a grande dúvida de todo mundo, porque se fala muito nisso na mídia todos os dias, todo momento. Eu não sou da área de saúde, mas vou dar uma explicação rápida a respeito disso, porque a gente olhou tanto, falou tanto, então a gente conhece. Nós temos basicamente 3 tipos de teste de Covid no mercado. A gente tem o que chama de teste rápido, a gente tem o PCR e a gente tem a sorologia, tá? Cada um desses exames serve para uma coisa. Então, assim, qual é melhor, qual é pior, a gente também não consegue identificar, porque cada um deles tem uma função específica. Quem determina as regras e quem determina as coberturas dos planos de saúde no Brasil é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a famosa ANS. Os planos de saúde cobrem e seguem rigorosamente as coberturas do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Dentro desse rol de procedimentos, a ANS determinou que o único exame coberto deveria ser o PCR. É aquele que identifica para mim se eu estou com o vírus neste momento. É aquele que eu pego o cotonete, passo no nariz e na garganta, e eu vou fazer uma pesquisa disso, e ele vai identificar. Neste momento que você fez o exame, você tem o vírus? Sim, eu tenho, eu já dou uma indicação de tratamento para você. Não, eu não tenho, outra conduta médica. Então, a ANS entendeu que, vinculado aos planos de saúde, eu precisava saber se você está ou não está com o vírus do Covid-19. Mas a gente tem aí outras coisas, como, por exemplo, a testagem, que todo mundo quer testar todos os funcionários. E aí eu vou fazer o teste rápido. E aí o que é que tem? O teste rápido tem cobertura?
Não tem cobertura. Só voltando, uma coisa importantíssima, o plano de saúde cobre o PCR desde que haja uma indicação médica. Eu não posso ir direto no laboratório e falar assim, eu quero fazer PCR, tá? Ou eu não posso ir num pronto-socorro e falar para o médico, eu quero fazer. O médico vai avaliar a situação e ele vai dizer se você pode ou não, se está indicado ou não. Ok? Isso é bem importante, porque todo mundo quer fazer sem pedido médico, e precisa, obrigatoriamente, em todos os planos. A gente tem o teste rápido, e teste rápido a gente tem 2 deles. A gente tem o teste rápido que diz se você está com o vírus neste momento, e a gente tem o teste rápido que diz se você tem anticorpos para o vírus. Teste rápido, furou o dedinho, fez ali rapidamente, sai o resultado. Esse teste não está no rol da ANS, não tem cobertura pelo plano, e o próprio Ministério da Saúde diz que esse teste tem 75% de chance de não dar um resultado confiável. Nossa! Então, ele é como um teste de gravidez, aquele que a gente faz em casa, que a gente compra na farmácia, faz e olha. A maioria das vezes dá certo, mas pode dar errado. Então, o teste rápido é esse. Eu tenho as 2 modalidades. Não é coberto pelo plano de saúde. Não adianta ir para o pronto-socorro, o médico falar, mas eu preciso saber agora, porque o PCR demora para sair o resultado. Se fizer, vai pagar e não vai ter reembolso, porque nenhum plano tem cobertura. E a gente tem o último, que é a sorologia. A sorologia é para saber se eu já estou imunizada do vírus do Covid. E também os planos de saúde não cobrem. É um dilema, porque você faz o PCR, você está com o vírus e o médico te dá o tratamento, você vai para casa, fica em isolamento, depois de 15 dias, você teoricamente precisa voltar lá e ver se você já está curada. O que é estar curada? É o teu corpo ter criado anticorpos. E esse segundo exame também não é coberto. Então, a gente tem talvez muitos por um dilemas. Período, né? Não sei, a gente Eu imagino tem muita que isso briga. no futuro vai cobrir. Pode ser, pode ser. Ô, Então, Vivian. a gente tem... Claro, pois não, pode falar. Não, eu já ia partir para uma próxima dúvida que eu também queria te perguntar, mas se você quiser falar alguma outra coisa sobre os testes. Eu acho que eu imagino que muitas pessoas não estão procurando médico para outras especialidades, então, por causa da pandemia, não saem de casa e tudo mais, né? Você tem visto as seguradoras com alguma ação para não ter esse boom, sabe, nas consultas pós-pandemia? Depois que passar toda essa pandemia, todo mundo vai querer voltar aí no ginecologista, no pediatra, enfim, coisas que não são urgentes. Você está vendo alguma ação das seguradoras quanto a isso? Várias. Todo mundo pensou nesse pós-pandemia. E aí, a cada dia, a gente tem aí novos projetos sendo abertos e oferecidos para os clientes das seguradoras e operadoras. Quando eu falo seguradora, eu falo tanto seguradora quanto operadora. E a gente tem visto coisas bem legais acontecendo. Então, a gente tem a tal da telemedicina, já foi reconhecida até pelo próprio Conselho de Medicina. Então, eu posso, sim, fazer uma consulta por um aplicativo e posso ter, inclusive, prescrição médica, dependendo do que eu precise. Eu tenho muitas operadoras oferecendo isso com plataformas desenvolvidas por elas mesmas, oferecendo esse tipo de consulta. Para quem tem plano que tem livre escolha, isso também está sendo autorizado, isso também está sendo reembolsado. Então, mesmo as consultas de rotina, Marisa, obviamente, em algumas especialidades eu não posso ir num oftalmo, por exemplo, fazer uma consulta para trocar o grau do meu óculos, porque eu não vou fazer os exames. Mas dentro de algumas especialidades, isso é muito possível, muito possível. E a maioria dos planos que não têm as plataformas estão
credenciando empresas especializadas nisso. Então, estão abrindo aí um leque de opções bastante interessantes para que a gente faça nossas consultas. Até porque eles também enxergaram que se eu cerco muito isso e não dou opção nenhuma, esse meu segurado ele vai acabar indo para um pronto-socorro. E lá no pronto-socorro eu abro ele para um universo de contaminação muito grande. A gente também tem também visto muitas seguradoras e muitas operadoras pensando na saúde mental dos seus clientes. Isso também é um avanço. Muitas delas oferecem psicoterapia por aplicativo, e isso é legal, porque a gente está com um índice de pessoas com ansiedade, com depressão, muito grandes, as pessoas estão sozinhas, as pessoas não estão conseguindo lidar com essa nova situação. Então, elas estão oferecendo a opção de tratamentos e cuidados especiais com a saúde mental dos seus associados. Eu tenho algumas seguradoras que estão oferecendo fisioterapia por aplicativo. Então, você tem lá o fisioterapeuta e se você tem um problema sério de coluna, como é que você faz? Você parou o seu tratamento. Teu filho tinha um problema e fazia fono. Como é que ele vai dar continuidade disso? Então, tudo isso está sendo revisto. Obviamente que nem tudo parou. Algumas seguradoras pararam com tudo porque elas ficaram com muito medo do boom que isso ia causar. Então, a gente escutou muitas operadoras e seguradoras suspendendo cirurgias eletivas. O próprio Albert Einstein chegou um momento que ele suspendeu todas as cirurgias, para entender qual seria essa demanda de quartos e de leitos que eu iria precisar para atendimento do Covid. Mas agora tudo já está mais no eixo, e as coisas estão acontecendo, Marisa. A gente sabe, as seguradoras sabem que houve uma queda muito grande na utilização, e isso vai ter uma compensação lá na frente, porque essas consultas com ginecologista, com oftalmo, coisas que demandam exames, elas vão acontecer logo que a gente voltar para um quase normal, vamos chamar assim? O novo normal. O quase novo normal. Nós começamos a ter algumas participações aqui, né? E eu vi aqui a Anne colocou que bacana a telemedicina, né? Vai ficar para sempre. Né? Minha esposa, sócia, ela comentou aqui. O Antônio Amato, ele comentou aqui que a inatividade vai trazer muitos problemas para a saúde das pessoas. Né? E aí eu recebi aqui por WhatsApp uma pergunta, né? Até o pessoal pode colocar aqui no LinkedIn e no Face, mas eu recebi por WhatsApp uma pergunta dizendo esse trabalho que é feito para cuidar da saúde mental dos profissionais. Qual que é o caminho que o profissional tem que tomar? Ele busca um médico, o médico faz esse encaminhamento. Qual que é o caminho, Vivian? Você pode passar para a gente? Em cada uma das seguradoras, a gente tem um modus operandi, vamos chamar assim. Mas, de um modo geral, todas as terapias, e aí entra a fono, fisioterapia, psicoterapia, inclusive nutricionista, que a gente também tem por teleatendimento, eu preciso de uma indicação médica. Eu não levanto de manhã e falo, meu joelho está doendo, eu acho que eu vou fazer umas sessões de fisioterapia. Não, eu vou para o ortopedista e ele faz a indicação. Todas as terapias funcionam assim, principalmente a psicoterapia, então eu vou ter que passar em consulta, pedir uma indicação médica, esse médico vai me dar a prescrição e vai avaliar qual é a doença que o psicólogo precisa tratar. E aí ele vai falar, é depressão, é angústia, é ansiedade, e aí ele classifica isso, com esse pedido médico eu posso fazer as minhas sessões. Então, a maioria das empresas ou oferece a plataforma, e você escolhe um psicólogo dentro dessa plataforma,
marca, agenda, pede as autorizações, cada plano funciona de uma forma, e você inicia o seu tratamento. Algumas permitem que você faça a sua livre escolha e apresente os recibos para reembolso sem problema nenhum. Mas eu vou sempre precisar de uma indicação médica para iniciar esse meu tratamento, tá? E essa indicação médica, nesse momento, ela está sendo prescrita pela telemedicina online? Ou tem que ser presencial? Não, tudo telemedicina. Todos os pedidos são aceitos através até de WhatsApp. Então, a gente recebe muito pedido por foto de WhatsApp. Você tem o teu médico de confiança, ele mesmo prescreveu, ele tirou uma foto, te mandou, isso serve? Serve. Neste momento serve. É o que a Marisa falou, a Anne falou, a gente não vai ter volta disso mais, isso não vai ser tirado mais da gente, muito provavelmente. Então, é uma coisa que vai ficar. E é facilitador, né? Porque até prescrição médica hoje de medicamentos você consegue ir na farmácia e comprar sem nenhuma dificuldade. Então, isso é uma evolução. É o novo normal, né? É um novo momento, né? Sim, sim. Legal. E o Antônio Amato, ele fez um questionário aqui para a gente, né? Ele comentou, né, que a inatividade vai trazer muitos problemas, né, e vai ser necessário criar programas de reabilitação para as pessoas, principalmente os idosos, né, pessoas com mais de 50, 60 anos, né? Uhum. E os planos, eles vão precisar se preparar, né, com fisioterapeuta, nutricionistas, que terão enorme importância após a pandemia, porque as pessoas estão em casa há 3, 4, né? Sim. Essa semana eu recebi muito aí dos 100 dias, né? Uhum. Tem bastante coisa dos 100 dias, 100 dias, 100 dias, né? E, então, assim, se a gente considerar 100 dias as pessoas dentro de casa, sem fazer exercício físico, sem ter uma alimentação muitas vezes adequada, com um acompanhamento de nutricionistas, quando voltar, elas precisarão de um acompanhamento, né, Vivian? E acho que os planos de saúde estão trabalhando alguma coisa nesse sentido. Isso é importante também falar um pouquinho. A gente tem no mercado um plano de saúde que ele é muito focado em terceira idade. Esse plano está muito focado em atendimento online com esses clientes. Isso é uma coisa bem legal. Orientando, Fernando, em nutrição, em exercícios simples. Então, você já vê os planos de saúde muito dedicados atuantes, a isso, né? pensando nisso. Então, liga, pergunta como tá, pega pezinho, faz isso. E não só para a terceira idade. Hoje, isso também é um desafio dos RHs. A gente anda fazendo muita live nas empresas, nos nossos clientes, trabalhando muito com parceiros que atuam com ergonomia, parceiros que atuam com ginástica laboral, parceiros que têm educador físico. Então, a gente anda fazendo muitos eventos desses nos clientes, porque cada vez mais se pede isso. Quando você trabalhava no teu escritório, a cada meia hora passava um, te chamava, você ia tomar um café, você levantava para beber uma água, para conversar na mesa de alguém, pegava um papel, punha debaixo do braço e falava, vou lá conversar com a Marisa, já volto. E caminhava e andava. Hoje não, hoje a gente levanta, toma café, senta na frente do computador e quando a gente vê é 20h30. Então, as pessoas estão ficando muito travadas. E a gente vem fazendo muitos eventos com os nossos clientes para dar esse tipo de dicas para os colaboradores. Isso está bem legal. Isso também é um mercado que está abrindo bastante. Bem interessante. Muito legal, muito legal. Depois tem uma pergunta da Natália, mas... Que bom. E eu acho que a rapidez foi uma coisa muito legal, né? Assim, a rapidez com que isso foi se colocando nos trilhos, né? Claro que não é o mundo ideal ainda, mas como que isso foi já se adaptando, né? Acho que isso que foi interessante. Sim,
Sim, eu acho que todo mundo pensou muito rápido, a gente tinha seguradoras que já estavam preparadas, com plataformas muito dinâmicas para isso, mas a gente também viu gente que não tinha plataforma nenhuma se virar com reembolso por aplicativo de WhatsApp. Olha, eu não tinha estrutura, eu nunca investi nisso, mas eu não posso ficar retendo isso, eu não tenho outra forma, a não ser eu liberar de algum jeito. E aí a gente viu grandes operadoras liberando uma foto de um recibo de reembolso para pagamento em 24 horas via um númerozinho de WhatsApp. Então, todo mundo se adaptou muito rápido nesse mercado para não perder, sabe, a coisa aconteceu muito rápido e quem ficasse para trás perdia o bonde da história, né? Então, todo mundo se adaptou muito rápido. Vamos dizer que é uma coisa boa que veio, né, com todo esse momento, que é a credibilidade. Isso eu falo bastante, inclusive quando nós colocamos os funcionários para trabalhar em casa, aquele negócio do horário de trabalho, da entrega, tudo passou a ter a credibilidade. E Sim. Todos nós passamos a acreditar mais no próximo e as pessoas passaram a entender isso, né, Vivi? Sim. Então, isso trouxe um benefício, né, que eu creio que é um item que vai ficar, que não vai sair, né? É importante isso, porque assim, quando eu vejo que o meu chefe, o meu líder está confiando no meu trabalho, mesmo à distância, eu também me sinto orgulhoso disso e eu também tenho que produzir, eu tenho que retribuir isso para ele. Então eu falo que a produtividade também está bem interessante neste momento. Perfeito. Marisa, você tem mais alguma pergunta? Que depois eu tenho mais uma aqui da Natália, mas eu quero deixar essa aqui mais para o finalzinho. Se você tiver mais alguma para fazer. Sim, eu queria só fazer uma pergunta rápida para a Vivian. Além disso que você acabou de dizer, que acho que é um tema bem complexo e bem completo, você tem alguma sugestão adicional para todo o público que está nos ouvindo aqui, Vivian, hoje? Olha, Marisa, eu trabalhando tantos anos nessa área, trabalhando tantos anos com RHs, como parceiros de negócio do RH, eu acho assim, é um momento complicado, é um momento que todo mundo tem que trazer ótimas ideias, todo mundo tem que trazer inovações. Quanto mais braço e quanto mais gente tiver ao seu lado para te trazer essas novas ideias, o que está acontecendo no mercado, melhor. Então, nós sempre fomos muito próximos dos nossos RHs e sempre trouxemos novidades para eles. Então, eu acho assim, os RHs hoje precisam ficar focados em estratégia, em trazer a união desse time e entregar isso para os líderes das empresas. Então, como é que ele vai ter tempo de correr atrás de outras coisas, de novidades? Então, eu falo, busque, você como RH, ter um plano de saúde, isso é commodities. O que você precisa? Você precisa ter um parceiro que te agrega coisas. E a gente tem aí a sugestão de que procure sempre alguém que traga ideias novas, que tenha uma visão de mercado diferente, que te traga inovações. Porque assim você pode focar no teu trabalho. A gente trabalha muito tempo com isso, a gente traz soluções, a gente entende as dores dos nossos clientes, a gente trabalha, tem um sistema operacional para cuidar do dia a dia, daquele dia a dia chato de RH, isso o RH não precisa mais fazer, ele pode buscar um parceiro de negócios, um parceiro que tenha relacionamento com as seguradoras, que conheça os caminhos, que tenha força de negociação de dia a dia, para conseguir trazer um diferencial para esse RH. E aí se tornar um parceiro de negócios. A gente vem no mercado há muito tempo, a gente trabalha, essas são as características e o DNA da Interseller, onde
todos que trabalham no nosso time têm essa expertise, conhece, cada um focado no seu trabalho, para que a gente consiga realmente agregar valor ao nosso trabalho e deixar o RH focado com o que ele precisa, que é o cliente final, que são os funcionários, que neste momento estão precisando de uma atenção mega especial, porque todo mundo tem ali a sua necessidade. Então, de novo, você ter só um corretor de seguros hoje é muito pouco. Você tem que buscar aí um fornecedor que seja parrudo e consiga te trazer soluções. Muito bem. Ótimo. Muito bom. Eu não tenho mais nada, Fernando. Não sei se você tem alguma... Você tem a última pergunta, né? Tem uma aqui que... Essa você guardou, hein, Fernando? Essa aqui foge um pouco até do momento, mas eu acho que é bem interessante, que assim, existem procedimentos que não são cobertos, principalmente nesse momento, algumas pessoas solicitando alguns itens. Quando a pessoa é um funcionário de uma empresa, ela entra com uma medida liminar para que o procedimento seja autorizado, seja feito. Né? Como que você, como consultora, como corretora, você enxerga isso, e como que as seguradoras enxergam? E como que a empresa que a pessoa está enxerga isso por conta da sinistralidade? Depende do contrato. A gente tem alguns contratos, por exemplo, que dizem que qualquer liminar que entre contra o plano de saúde de um procedimento não coberto, ele vai ser 100% faturado contra o contrato, ou seja, contra a empresa. Então, a gente precisa deixar isso muito claro. O plano de saúde é um benefício, ele não é o salvador da pátria, não significa que o plano tem obrigatoriedade de cobrir 100% de tudo, porque senão a gente não teria uma regra, a gente simplesmente falaria assim, olha, qualquer coisa que você quiser fazer, você pode fazer. A gente entende os motivos que levam as pessoas a entrarem com liminar. Eu não tenho recursos, eu tenho um problema muito sério e muito grave de saúde, mas a empresa não é responsável por isso. O Estado é responsável por isso. Então, a gente precisa ter aí uma consciência dos usuários de planos de saúde com referência a isso. A gente consegue, estando próximo do funcionário, muito próximo do funcionário, identificar o momento que ele está vivendo e o que é que a gente pode oferecer para esse funcionário nesse momento para tentar evitar uma liminar. Mas a maioria das vezes essa liminar ou acaba na mão da seguradora, que tem um contrato rescindido, porque pagou a conta e a empresa não consegue renovar um contrato, porque essa conta acabou afundando o resultado da empresa. Você tem uma conta que a empresa pode pagar, e aí, como é que fica a tua relação com o teu funcionário? Ele entrou com uma liminar, eu que estou pagando isso, mas eu... né? Então, assim, o que é que tem que haver? Tem que haver um bom senso de todas as partes e uma negociação de todas as partes, para que a gente consiga trazer uma solução razoável para a pessoa que está com o problema, porque provavelmente o problema é sério, mas não é um problema que a gente joga para cima no colo de outro. Então, o que eu sempre recomendo, entenda as necessidades do teu funcionário, da família do teu funcionário, vamos tentar negociar isso da melhor forma possível, porque alguém vai perder isso e vai perder muito feio. Uma coisa que anda acontecendo, que o usuário final não tem ideia, é que as seguradoras e operadoras têm ganho na justiça algumas liminares. E isso ninguém comenta, mas as seguradoras vêm cobrando do usuário final, que é o funcionário dependente, algumas contas
de alguns processos que o juiz entendeu que aquilo era abusivo, que o contrato não previa aquilo, mas foi pedido aquilo, e naquele momento o juiz mandou cumprir aquela internação ou aquele tratamento, mas que depois, num momento seguinte, há uma revisão disso, e essa conta pode cair no colo do usuário final. Então, precisa se tomar cuidado com isso. Então, eu acho que é uma questão também de avaliar o problema, né? Desculpa, Fernando, mas se você me permitir, eu vou fazer um parênteses aí de uma... Isso aconteceu comigo, uma profissional de RH, mas eu tive um problema muito sério. O meu filho perdeu o movimento do pulso. E como era uma inflamação embaixo da cartilagem, alguma coisa assim, os exames não detectavam isso. E eu levei em vários médicos e todos os exames que você imagina eu fiz, e ele perdeu a força, ele não tinha mais movimento. E aí, então, eu tive que entrar com essa liminar, mas era um caso urgente de cirurgia, porque o plano de saúde não reconhecia, porque os exames não detectavam nada. E era uma inflamação, e aí, então, eu fiz a cirurgia. Eu entendo esse lado também, que tem que tomar muito cuidado, mas tem casos que são extremamente urgentes e que tem que fazer, né? Então, é por isso que o RH, nessa hora, é importante. O RH acompanhar o que, de fato, é urgente e necessário, né? Porque senão a conta vai ficar muito alta e a empresa isso acaba onerando a sinistralidade, enfim, e a conta também, né? O boleto de pagamento da empresa. Então tem que acompanhar muito, mas o caso que eu tive era um caso urgente e tinha que fazer, né? Então acho que tem que olhar caso a caso. A gente tem que ter esse ponto de equilíbrio, Marisa. Alguém que conheça como funcionam os dois lados, o lado RH, empresa, o lado funcionário e o lado seguradora. E, de novo, eu falo, eu acho que tudo nesta vida é sentar numa mesa para se negociar. Não existe nada que faça top-down que dê certo. Eu acho que tudo que é conversado e todos os pontos colocados na mesa, eles são muito eficientes para uma boa solução para todo mundo. E o meu ponto principal é: todo mundo tem que ganhar. Numa relação de duas empresas, tem que ter um ganha-ganha. E eu acho que na hora que você senta e todo mundo coloca os seus pontos, a gente consegue, sim. Conversar, né? E decidir, com certeza. Perfeito. E eu faço um resumo aí, né, de tudo que vocês dois falaram, resumindo, o RH ou o gestor da empresa está sempre muito próximo ao funcionário, está de portas abertas ao funcionário, para que o funcionário ele tenha confiança na empresa, para quando tenha um caso de emergência, um caso que precise de algo, o funcionário vá até o gestor, vá até o RH para conversar e chegar num ponto de equilíbrio, que é o que a Vivian colocou. Porque, em alguns casos, o funcionário ele tem receio de chegar até a empresa, de pedir, de fazer algo, mas ele tem que ir, né? E a transparência, ele sendo transparente, os dois lados sendo transparentes e mostrando o que isso daí pode trazer de prejuízo tanto para a pessoa que precisa do atendimento ou para a empresa, a transparência é tudo. Eu já tive na cadeira de RH empresas, né, Marisa, seguindo um pouco da história que você contou, que tiveram funcionários que tinham uma necessidade de um atendimento, o plano não cobria e era uma urgência tão grande que a empresa falou: não, a gente paga para você, vai lá, faz, nós pagamos isso daí sem entrar como plano de saúde. Então, a empresa desembolsou para não entrar na sinistralidade, mas atendeu a necessidade do funcionário. Exato. Então, assim, tudo é conversado, né? Sim. Dos dois sempre, lados. Né? Exatamente. E aí, Vivi, nós temos aqui a Elizabeth Alves, ela colocou aqui que a Intercel é realmente um parceiro-chave, né? É muito bom contar com você, né? Com ajuda. Né? A Beth é uma querida. A Beth já foi parceira da gente em várias empresas. A Beth muda de empresa e leva a Interceller junto. Para a gente é um prazer atendê-la. Legal. Então, gente, nós estamos chegando já a 1 hora de live, é mais ou menos o prazo que nós temos aí das nossas lives. Caso alguém tenha mais alguma pergunta, agora é o momento, né? Eu vou abrir aí para
uma consideração final da Marisa, da Vivian, e aí depois eu faço o fechamento. Ok? Então, vamos começar. Marisa, qual que seria a sua consideração final aí para a gente, né, passar para o nosso público, o pessoal que está nos assistindo hoje? Nós tivemos um público bem interessante, estamos com casa cheia aí. Que bom, o tema é interessante. Legal. O tema é interessante, gera polêmica, gera dúvida, né? Então, o que eu gostaria de passar para todos que estão aqui nos ouvindo esse tema de vamos sentar, conversar e acertar, se aplica para tudo, Vivian, eu concordo com você. Então, desde quando eu vou fazer um downgrade do plano de saúde, dos contratos, eu vou sentar, negociar, porque nesse momento de pandemia tudo é uma mudança brusca, né, maluca, que a gente tem que nunca pensar assim, eu vou fazer isso porque eu que estou dominando, eu que vou comandar esse momento e tudo mais. Então, eu acho que é tudo uma questão de você sentar e amarrar muito bem uma negociação. Então, o momento de pandemia trouxe aí muitos aprendizados para todos nós, e a questão de saúde é uma questão muito sensível. Questão de seguro de vida também, enfim, e de benefícios, né? Então, todo o pacote que você, hoje, como consultora, que administra das empresas, é uma responsabilidade enorme. Então, que as pessoas também tenham esse bom senso, sabe? Os RHs, vamos sentar, negociar e ver o que é melhor para todas as partes. Todo mundo tem que ganhar, ou todo mundo, se vamos perder, todo mundo vai perder juntos, né? Não é só uma parte ganha e a outra perde, isso não é honesto, né? Então, esse momento de pandemia é um momento de bom senso. É isso que eu queria passar para as pessoas. Legal, muito obrigado, Marisa. Obrigada, Marisa. Vivian? Obrigada a vocês. Eu queria agradecer, primeiro, a oportunidade, novamente, de poder falar um pouquinho, dividir um pouquinho das experiências que a gente vem tendo neste momento tão atípico. Dizer que insisto nessa história de toda boa negociação tem que ter todo mundo alinhado. Nós temos uma estrutura dentro da Interseller bastante parruda, é um time que sabe fazer essas negociações, é um time experiente, os nossos clientes têm o nosso perfil, e isso é bastante interessante, porque às vezes você não encontra o teu par, mas na Interseller a gente tem muita felicidade de ter nossa carteira de clientes, tem muito o nosso perfil. Isso é importante porque é um trabalho de confiança, esse trabalho de ganha-ganha, você botar na mão de um terceiro, fazer uma grande negociação para você tem que confiar muito nesse teu parceiro. E a gente tem a felicidade de ter parceiros que confiam muito no nosso trabalho. Então, eu acho que é um momento diferente, um momento que está todo mundo crescendo junto, um momento que a gente está criando, com cada cliente a gente cria um modelo diferente, a gente divide isso com os outros clientes, e eu acho que a gente vai sair muito mais forte disso tudo, e muito mais criativo, porque eu falo que cada dia a gente cria uma coisa diferente, porque cada dia tem alguma coisa diferente que nunca aconteceu antes. Então, toda essa troca está sendo bem interessante. Uhum. E, novamente, eu agradeço vocês a oportunidade. Nós que agradecemos muito. Sempre bom ter pessoas com conhecimento diferenciado para passar e ajudar. Lembrando a todos que essas lives que nós fazemos com convidados, nós, a Vivian, ninguém tem nenhum ganho com isso nesse momento, porque a gente traz realmente a ideia de trazer conhecimento, trazer um pouco de ajuda para as pessoas, né? E, Vivian, muito obrigado. Marisa, obrigada. Muito obrigado. Eu finalizo, né? Obrigada. Eu vou passar uma mensagem, mas eu quero fazer um depoimento bem rápido, que a Marisa sabe que todos os dias eu tenho uma meta de conversar com pelo menos 2 executivos, donos de empresa ou presidentes de empresas nacionais e multinacionais. Essa é uma meta que eu coloquei nesse período. E nós estamos aí nos 100 dias, então eu já conversei com
mais de 200 executivos. E assim, eu me sinto, é muito legal passar isso, porque assim, 100% dos profissionais que eu conversei até hoje, 100%, tá? Quando eu converso com eles, eles não falam do nível de operação, nível de produção, ou nível de produtividade. Eles falam do que eles estão fazendo para ver o bem-estar dos funcionários. E isso não tem preço que pague, isso é muito bom ouvir. Né, que todas as empresas, 100% das empresas, eles estão focados na qualidade de vida dos funcionários nesse momento. Né? Então a gente sempre ouviu falar que a empresa, que as pessoas são números para as empresas, né, que são mais um, mas 100% das empresas elas estão focadas na qualidade e na saúde dos seus funcionários. Isso, todos eles é o assunto que a gente fala. Então, eu tenho um orgulho muito grande de passar isso, que eu conversei com 200 executivos, e eles, no mínimo, foram mais, mas todos eles falaram da qualidade de vida, da qualidade da saúde dos funcionários. Isso eu queria compartilhar com vocês, porque é muito legal ouvir isso, né? E isso mudou um pouco a relação, né, empregador-empregado. A gente vê que daqui para frente isso daí terá uma nova conotação de vida, de realidade, empregador-empregado. Isso passa muito pela parte que nós falamos até agora, de saúde, qualidade de vida, de tudo isso. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês, né? E uma coisa que eu falo para todos: façam a sua parte, né? Então, que se cada um fizer a sua parte, tudo isso acaba o quanto antes. Mas cada um tem que fazer a sua parte. Né? O pouco que a gente pode fazer é trazer pessoas assim, com conhecimento diferenciado para passar uma palavra de incentivo para as pessoas. Então, Vivian, Marisa, a todos que estão nos assistindo, que para nos ajudar, compartilhem esse vídeo, que você está ajudando tanto a GUC a trazer novas ideias, novos profissionais, e também pessoas que não conseguiram assistir, que vão assistir, vão ter alguns insights bacanas aí com esse vídeo. Então, LinkedIn, Facebook, e até amanhã já subiu também no YouTube, no nosso canal. Né? E a semana que vem estará no blog da GUC também esse vídeo. Então, várias plataformas, vários locais que a pessoa consegue assistir e ter um pouco de conhecimento aí sobre o que está acontecendo nesse momento. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos. Vivian, Marisa, as pessoas que participaram, que fizeram suas perguntas, agradeço de coração. Uma ótima final da semana para todos, ok? Obrigada, boa noite. Obrigada, boa noite. Obrigada, tchau.